2 Pedro, capítulo 1, página 253. Do verso 3 ao verso 8. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Igreja Luterana Alemã, no fim do século XVII, estava enfrentando 3 grandes problemas. O primeiro grande problema da Igreja Luterana Alemã, no final do século XVII, era o fato de que os seus pastores e as suas igrejas estavam abrindo os seus púlpitos para os políticos. E eles deixavam os políticos da sociedade sentar ali e tinham lugar de destaque, e no meio do culto eles podiam falar, podiam discursar, e as pessoas entravam na igreja para ouvir o evangelho e acabavam ouvindo discursos políticos mesmos, de vários partidos, e assim por diante. O segundo grande problema, dos 3 grandes problemas da Igreja Luterana do século XVII na Alemanha, era o fato de que os pastores estavam usando o púlpito da igreja para mostrar quão inteligentes eles eram. E queriam usar aquele púlpito para falar sobre filosofia, discutiam sobre as escolas de filosofia, usavam uma linguagem tão rebuscada que a maioria das pessoas não entendiam absolutamente nada daquele vocabulário que eles estavam ali usando, e buscavam uma retórica cada vez mais difícil do povo entender, porque eles criam que, fazendo assim, se mostravam importantes no meio da sociedade. A terceira característica dessa igreja, no século XVII, é que o povo começou a cansar de ir na igreja. E a igreja começou a se tornar irrelevante, porque as pessoas entravam na igreja e só ouviam sobre política, e quando o pastor falava, não falava nada sobre Bíblia, era apenas filosofia vazia, discussões, retórica rebuscada, com palavras difíceis de serem digeridas pela maioria da população, e a população foi se cansando de ir à igreja, e a igreja tornou para ela irrelevante e insuficiente, e também fruto de uma desconfiança muito grande, porque havia ali a preocupação de que aquele envolvimento político pudesse beneficiar até financeiramente alguns dos líderes religiosos por causa dos apoios políticos. Obviamente, meus irmãos, que nenhum desses 3 problemas, eles se encaixam na igreja atual. Não é verdade? A nossa igreja evangélica hoje, ela não tem problema de envolvimento político, está longe dos lugares, de boa parte das igrejas, né? Também nós não temos problema de pastores que usam o púlpito para muitas coisas, menos para expor a palavra do Senhor, e também nós não enfrentamos mais o problema de descrédito da população por causa dessa igreja com essa retórica política vazia que não influencia a vida de ninguém e não transforma absolutamente nada. Houve um homem chamado Philip Jacob Spener, que, luterano, pastor, Spener olha para isso, não gosta do que está acontecendo, e ele faz o caminho contrário. Ele diz: essa igreja não me inspira, essa igreja não me conduz a uma vida com o Senhor, e ele então começa a buscar na sua vida devocional o caminho da piedade. O caminho da piedade.
ora, lê a Bíblia e volta o seu foco, a sua atenção para a palavra do Senhor. E ele descobre no estudo individual da palavra de Deus a verdadeira inspiração para mudar esse quadro. E Philip Spener, em 1669, ele propõe 6 pontos para a igreja, como pastor. Primeiro, deve haver um uso mais extensivo da palavra de Deus entre a igreja. E a Bíblia deve ser o principal meio para conduzir qualquer um em sua vida e na reforma necessária de sua existência. Segundo, citando Lutero, ele conclama os crentes a estarem ativos no ministério cristão e desperta a igreja para perceber que, independente do que o governo acha, pensa, ou do que os partidos políticos fazem, a igreja tem alta força mobilizadora debaixo da bênção do Senhor, do amor do Senhor, da unidade do povo de Deus, que pode ser transformadora no meio da sociedade. Terceira característica, propagada por Spener, ele faz um apelo para a realidade prática da vida cristã. Spener diz: não adianta nada você entrar na igreja, ouvir um bom sermão sobre domínio próprio, sobre amor, sobre perdão, sobre paz, sobre generosidade, e ao sair, não manifestar todas essas características da vida cristã. A Bíblia tem que fazer diferença nas nossas atitudes lá fora, porque senão a Bíblia não nos transforma e a vida cristã se torna um discurso vazio. Quarto ponto, os crentes deveriam tratar as suas diferenças internas de opinião com mais amor, moderação e oração. Quinto ponto proposto por ele, a reforma na formação dos pastores, que deveria continuar tendo ênfase acadêmica, mas também deveria levar os pastores nos seminários à vida de jejum, oração e devoção pessoal. E por último, ele pediu aos pastores que pregassem sermões a partir da Bíblia com uma linguagem que as pessoas pudessem entender. Resultado, poucos anos depois, em 1675, a igreja na Alemanha luterana experimenta um reavivamento, uma presença especial do Espírito Santo no meio dos corações. As pessoas começam a sentir a alegria, porque os púlpitos mudaram, as atitudes mudaram, o culto mudou, os crentes mudaram, e as igrejas não cabem mais, a ponto da igreja não ter mais espaço de tanta gente que afluía domingo após domingo para os bancos das igrejas, as praças ficam lotadas, as ruas ficam lotadas, existe um movimento que impacta toda a Alemanha, que é chamado de Reavivamento de 1675, e depois você pode pesquisar, ler livros, você vai ver histórias bastante interessantes desse período de reavivamento na igreja na Alemanha, graças a Deus por isso. Hoje pela manhã nós falamos sobre a inspiração à luz da pessoa de Cristo Jesus e falamos da inspiração à luz de outras pessoas, pessoas que estão ao nosso lado. E isso deve ser, sem dúvida nenhuma, algo relembrado por todos nós. Mas hoje eu queria desafiar os irmãos aqui nessa noite a pensarmos na inspiração a partir da própria palavra de Deus. Às vezes nós buscamos inspiração em vários livros. Se você entrar numa livraria, você vai encontrar uma estante enorme de biografias. E você vai lá ver a vida de Bill Gates, a vida de homens e mulheres famosos na história da humanidade, você vê a vida de Churchill, você vê a vida de Margaret Thatcher e assim por diante. Pessoas muito relevantes, pessoas nem tanto relevantes, pessoas que não têm relevância nenhuma, mas conseguiram colocar o livro deles lá também. Né? E as pessoas estão buscando nessa literatura uma inspiração, mas a melhor inspiração, o melhor livro para que você possa encontrar boas histórias está aqui. Essa biblioteca inteira, 66 livros, aonde nós podemos, ao ler, sermos inspirados ao caminho da piedade. Porque esse é o centro do que Pedro disse aqui. Pedro diz para essa igreja que está sofrendo uma perseguição tremenda, assim como Spener propôs para a sua igreja que estava sob forte ataque. Vamos redescobrir o caminho da inspiração bíblica, o caminho da piedade, o caminho da intimidade com Deus, um caminho que onde você abre a palavra e lê, ora, pede, Deus aquece seu coração. Quantos de nós aqui
já experimentamos sozinhos nas nossas casas, em viagens, em qualquer outro momento, o momento em que você abre a Bíblia, lê um versículo e ele faz todo sentido para você. E ele passa a ser para você orientação, porque o Espírito Santo aquece o seu coração por causa da palavra. Portanto, piedade é pegar-se à palavra, é ter temor ao Senhor da palavra e à palavra do Senhor. A palavra piedade no grego é a palavra eusebeia. É uma palavra dificílima de ser traduzida, porque ela implica numa série de coisas. Eusebeia, piedade na Bíblia, ela tem a ver com a nossa relação pessoal com Deus, mas também com a nossa relação com o próximo. E a relação resultante entre esta comunhão minha com o próximo na sociedade. Por isso é uma palavra muito difícil de ser traduzida. Quando a gente fala piedade na Bíblia, a gente não está falando só de vida de oração e leitura da palavra. Piedade na Bíblia é isso também. Piedade na Bíblia é a maneira como eu trato o outro, o próximo. E piedade na Bíblia também é o resultado que dessa maneira de tratar o próximo e que o próximo me trata, se manifesta no meio da sociedade. É quando a sociedade olha e diz assim, que coisa bonita. Eu não sei se vocês já viram uma cena que é muito comum. Por exemplo, a mulher vai entrar no carro, vem o marido e abre a porta. 20 anos de casamento, e ela entra. 30 anos de casamento, ele corre lá, abre a porta. 50 anos de casamento, ele vai andando e abre a porta. 70 anos de casamento, ele caminha vagarosamente, mas abre a porta para ela. 80 anos de casamento, ele caminha com a ajuda dela, mas abre a porta para ela. Vocês já viram isso? Isto é uma coisa que impacta as pessoas. Quando nós tratamos o outro bem, as pessoas que veem, elas percebem o resultado da piedade. Isso é piedade, por isso é uma palavra difícil de ser traduzida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Vamos entrar um pouco mais na Bíblia para entendermos o que é piedade, proposta por Pedro como um sinal de avivamento pessoal e de inspiração pessoal para uma vida frutífera, uma caminhada de vitória na vida cristã. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, você volta aí, página 223. 223, no final da sua Bíblia. 1 Timóteo 2, 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, ele está pedindo que nós oremos por eles, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando nós oramos pela cidade, quando nós oramos pelas autoridades, quando nós pedimos que Deus abençoe as autoridades, e quando nós também oramos para que se faça justiça na sociedade, nós estamos exercendo o caminho da piedade. Então, piedade também é orar pela sociedade. Isso é o caminho da piedade. Outra característica interessante, se você voltar um pouquinho, para frente um pouquinho mais, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, só virar uma página, você encontra aí ele dizendo sobre o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa história é de quem? Jesus Cristo. Esse é o mistério da piedade. Porque a vida de Jesus Cristo impactou a sociedade, porque ele era a encarnação da piedade. Jesus era a encarnação da piedade na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo e com o resultado que essa relação dele com o próximo gerava na sociedade. Ele era a encarnação da piedade, por isso ele é o segredo, o mistério. Daí, se você andar algumas páginas adiante, você vai encontrar a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 12. Assim como aconteceu com Jesus, quando nós vivemos essa piedade que nos inspira, que nos faz viver diferente e inspira outras pessoas a partir do nosso exemplo, 2 Timóteo 3, 12 diz que nós temos que estar preparados para uma coisa. É a seguinte: ora, todos
Vamos ler juntos? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Aí, olha que projeto bom de vida. Não é? Esse é um projeto maravilhoso. Eu quero seguir o caminho da piedade, então prepara, porque você será perseguido. Porque o mundo não suporta o caminho da piedade. No entanto, quero lembrar aos irmãos aquilo que 1 João disse: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou o que Paulo escreveu em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa semana um presbítero, não da nossa igreja, um presbítero presbiteriano de uma das nossas igrejas parceiras, ele foi assaltado. Levaram o carro dele. E o ladrão levou o carro dele, mas não sabia dirigir o carro dele. Porque o carro dele é muito moderno, tem muito parafernália eletrônica. E o ladrão, assim que pegou o carro dele, ele saiu, andou 3 metros, vira na esquina quem? 2 carros da polícia. E o presbítero diz: aquele carro que está lá na frente é meu, acabei de ser assaltado. Colocaram o presbítero dentro do carro e perseguiram os ladrões, e eles obviamente pararam na primeira encruzilhada, porque não sabiam nem dirigir o carro direito. Aí a opinião do pastor Leonardo para o presbítero: é fria roubar crente. Mexer com o povo de Deus é fria. Os ladrões precisam aprender isso, né? Tem alguns ladrões que já sabem. Uma irmã também do Litoral Sul estava indo para a igreja com a Bíblia na mão, e 2 assaltantes chegaram para ela, e um colocou um revólver e disse: passa tudo. O outro assaltante veio, bateu nas costas dele: está vendo que ela é crente? Vamos embora, desculpa, irmã, foi embora. Daí você pode tirar um monte de conclusões. Primeiro que ele chamou ela de irmã, ponto 1, isso é preocupante. Então a palavra do Senhor diz que nós seremos sim perseguidos, mas isso não nos preocupa, porque quem nos defende é o Senhor. E a piedade é esse caminho trilhado por Pedro e convidado a partir do próprio Senhor Jesus, para que todos nós pudéssemos seguir a mesma agenda. Tito, vira alguma página adiante. Depois de 2 Timóteo vem a carta de Tito. Paulo escreve a Tito. Tito, capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, esse era o trabalho dele, que é dos eleitos de Deus. Não espere fé de quem não é eleito, porque não vai encontrar. E o pleno conhecimento do quê? Da verdade, segundo a piedade, porque se você tiver o pleno conhecimento da verdade, mas sem piedade, ela não te transforma. Pelo contrário, te faz um arrogante espiritual, um orgulhoso espiritual, um legalista espiritual. E esse é o pior tipo de gente para se relacionar. Agora, quando o Evangelho te impacta, transforma, e você se torna uma pessoa mais mansa, mais tranquila, mais amorosa, sem ansiedade no coração, mais perdoadora, aí sim você está vivendo a verdadeira doutrina do Evangelho na piedade. Portanto, volta lá para Pedro, 2 Pedro, e o texto vai nos dizer, 2 Pedro 1:3, que Pedro nos ensina o caminho da inspiração pela piedade. Volta lá, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Pedro vai nos dizer que esse caminho da piedade, ele vem como uma dádiva. Não é algo que você vai buscar dentro de você mesmo, mas é uma inspiração como resultado da dádiva do Senhor. Visto que quem te dá, olha o versículo 3, é o divino poder. E através desse divino poder te têm sido doadas todas as coisas, não falta nada, que conduzem à vida e à piedade. Deus já nos deu, Deus já nos comunicou, Deus já transmitiu a nós o seu poder. Então você não precisa ficar muito preocupado dizendo assim: quais são as 10 regras para o caminho da piedade? Eu tenho que comprar um manual do caminho da piedade? Não, o Senhor já te capacitou, isso é graça.
O que você precisa fazer é só desenvolver, é só perceber, usufruir dessa maravilhosa promessa do Senhor. Olha o que diz o versículo 3: aquele que nos chamou, esse é o objetivo do Senhor, para vivermos essa vida, tem promessa. Versículo 4: ele nos deu preciosas e muito grandes promessas. Então, ele nos coloca no caminho da piedade, nos qualifica a experimentar a piedade, nos convida a uma agenda de desenvolvimento da piedade, e como se isso não bastasse, ele diz assim: e ao final desse caminho, eu tenho promessas, e ricas promessas, para você. É fantástico isso. Só um Deus misericordioso pode fazer isso conosco. Qual é o nosso mérito? Nenhum. Porque não é por obras que nós somos salvos, é pela graça. Pastor, eu queria ter algum mérito. Pois é, você não tem nenhum. É graça. Descanse na graça. Louve ao Deus da graça. Porque isso nos faz todos iguais. Porque se fosse por mérito, um teria mais mérito do que outro. Já pensou? Isso seria um desastre. Um desastre. Porque você entraria no avião celestial, passando pela primeira classe e dizendo: eu queria estar aqui. Ia para a classe executiva, queria estar aqui. Mas o seu lugarzinho, por causa das suas obras, é depois da cozinha da classe econômica. Quem lê, entenda. Não é? Mas não é por mérito. O Senhor nos pega e nos coloca na primeira classe. Isso se chama graça. E quando você olha para o lado, estão todos ali. E quando você olha para trás, não existe nesse avião classe executiva nem classe econômica, porque o Senhor colocou todos no mesmo lugar, com o mesmo valor. Isso se chama graça. É uma bênção. Agora, olha que interessante esse caminho da piedade. Versículos 5 ao 7. Ele é um caminho onde você é conduzido para diligência, acompanhe aí, fé, versículo 5, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. O que é que nós aprendemos nesse caminho aí, do versículo 5 ao versículo 7? Todos esses elementos, eles são características interiores da piedade. A diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e a perseverança. Tudo isso é algo seu, próprio, que ninguém pode analisar, ninguém pode perscrutar, para usar a palavra do apóstolo Pedro, que é analisar minuciosamente. Ninguém sabe qual é o seu volume de diligência, o quanto de fé que você tem, o quanto de perseverança que você tem, o quanto de conhecimento que você tem, o quanto de domínio próprio você tem. Ninguém sabe. E são coisas suas, particulares. Se alguém quiser medir isso, está laborando em erro, está trabalhando no equívoco. Não deixe que isso aconteça. Ninguém pode medir a quantidade de fé, perseverança que tem no seu coração. O caminho da piedade é esse caminho pessoal com o Senhor. Mas aí diz mais, olha o que diz o versículo 7. A piedade, ela vai gerar e a fraternidade o quê? Agora, essas duas coisas são visíveis. Essas duas coisas são exteriores. Enquanto que diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança são coisas, características internas, a fraternidade e o amor são claramente perceptíveis, porque elas são exteriorizadas. Elas são exteriorizadas. Então, o caminho da piedade, ela tem essa manifestação externa. Ninguém pode dizer, não, eu sou piedoso só internamente. Esse não é o caminho da verdadeira piedade. A palavra do Senhor tem que te inspirar para transformar. A palavra do Senhor tem que mexer com você domingo após domingo e você tem que sair mudado, inspirado para mudar, domingo após domingo. Você tem que fazer um compromisso interior de diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade interior, de que eu vou ser uma pessoa melhor hoje, a partir de hoje, melhor do que eu era ontem. Eu vou ter mais paciência, eu vou falar palavras mais belas, que edificam. E se eu não abro a porta para ninguém, a partir de hoje eu vou abrir. Amém? Esse amém foi de quem não tem esse compromisso.
Se eu não abro, eu vou abrir. Amém? Amém. Pronto, então é isso. Essa é a relação que a palavra do Senhor gera em nós, essa disposição, essa santa inspiração para realizar coisas exteriores. Quando nós realizamos coisas exteriores, a sociedade é transformada. E nós também. Sabe por quê? Porque a nossa vida ganha propósito, a nossa vida ganha sentido. E não existe coisa pior que alguém que vive uma existência sem propósito e sem sentido. Olha o que diz o versículo 8. Se entendermos o caminho da piedade, se formos inspirados por essa santa doutrina do Senhor, se percebemos que a piedade é ao mesmo tempo um desafio interno e externo, e uma manifestação externa que transforma a sociedade, diz o versículo 8, essas coisas em nós existindo, elas irão ser o quê? Aumentadas. Elas vão fazer com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão piedoso produz fruto. Todo cristão piedoso produz fruto de fraternidade, de amor, de domínio próprio. Todo cristão. Eu já vi frutos na vida cristã de crianças de 3, 4 anos até pessoas com mais de 100 anos de idade, produzindo frutos na vida cristã, impactando e inspirando pessoas a viver mais e melhor para a glória do Senhor. Não existe pessoa infrutífera, não existe crente aposentado no reino do Senhor. Não, eu já produzi muito fruto, agora não vou mais. História de um pastor muito interessante, que ele foi jubilado aos 70 anos de idade. E ao invés de se tornar uma pessoa ranzinhos aos 70, o que acontece com muitos pastores jubilados, ele fez uma decisão. Eu vou escrever um livro a cada ano. E aos 89 anos ele estava falando numa conferência e lançando o seu 19º livro. Isso é uma pessoa que resolve, entende e vive o caminho da piedade. É inspirado pelo Senhor. Vamos voltar à igreja luterana e fria daquela época. O livro foi o caminho pelo qual Spener resolveu impactar. Spener entendeu tudo isso, debruçou sobre a Bíblia, foi inspirado pela palavra do Senhor, estabeleceu como foco o propósito de mudança daquela igreja e escreveu um livro chamado Pia Desideria, que significa em latim desejos piedosos. Um livrinho desta finurinha, é um livrinho fininho, eu tenho ele na minha estante, eu só não achei. Eu até que procurei, mas não achei, de tão fino que ele é. Mas ele existe, se ele não foi arrebatado do terceiro céu, está em algum lugar na minha estante. Mas é um livro fininho, mas ele escreveu com a convicção e a inspiração na palavra do Senhor. E aquele livrinho fininho foi distribuído, e mudou a Alemanha com o impacto do reavivamento. Não tinha nada de novo, era apenas a inspiração na palavra da piedade. Daí, meus irmãos, o que é que a gente leva para casa? Inspire-se na piedade, tenha foco na mudança, faça como um propósito da sua vida, eu vou ser um cristão melhor hoje, não deixa para amanhã não, dieta a gente deixa para segunda-feira, mas transformação na vida cristã a gente começa no culto mesmo, logo nos primeiros minutos que o culto termina, né? Você faça esse compromisso, e você vai ver a alegria de experimentar propósitos de Deus sendo realidade na sua vida. Você vai gerar frutos, você não será infrutuoso, você vai gerar atividade, você não será inativo, porque Deus morreu na cruz, em Cristo Jesus, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos fazer cristãos que transformam a sociedade pelo amor, pela fé, pela paz, pela esperança, pelo perdão, pela fraternidade. Que o Senhor assim nos conduza. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a, com os olhos fechados, pensar um pouco aí na sua agenda.
Suas palavras têm sido palavras repletas dessas características descritas aqui. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Pedro escreve, inspirado pelo Espírito Santo, para você, para mim, para todos os cristãos. Por isso mesmo, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos ser pessoas melhores no falar, no pensar, no agir. Queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Santo Espírito, toque os nossos corações e traga à nossa memória a Tua palavra inspiradora e inspirada, para que possamos ter como foco na nossa vida cristã o caminho da vitória, frutífero, produtivo, amoroso, que transforma nossas vidas, relacionamentos, nossas famílias, nossa sociedade, para a glória do Senhor. Tu és, ó Deus, a nossa referência. Tu és, ó Deus, aquele que nos sustenta. E por isso, louvamos o Teu grandioso nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada família aqui representada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.